as coisas mais simples que a gente lê, a impressão que fica que é sem importância. Por quê? Porque na congregação as pessoas só gostam de escândalo. Escândalo, confusão, briga, saber que o ancião caiu no adultério. O que o povo mais gosta é saber, viu, ancião, você que acha gostoso ser idolatrado, o que mais o povo da CCB gosta é de notícia de ancião que teve amante. Lembre-se disso. Falo com experiência de 21 anos de Ministério da Reforma e de ter me batizado em 84. Congreguei muitos anos na congregação. Mas eu tenho uma vantagem de conhecer, assim como outros, né, o lado oposto. Porque aí dentro da congregação o povo é uma coisa, aqui fora é outra, eles são bem bravos, viu? Parece cachorro mordendo, sabe aquele cachorro que passa na rua mordendo a gente? O povo da congregação, se você olhar feio para CCB, eles saem mordendo. E nem vem perguntar o motivo. Se você para de congregar, ele já te chama de adúltero. Então vocês fazem um julgamento assim, sem investigar a fundo o que vocês falam. Vocês falam superficialmente. E tem tópicos que vocês fazem que, se a gente não parar para analisar, passa batido. Esse negócio de pecados diante de Deus, divisão, murmuração e contenda. A igreja é o corpo sacerdotal de Cristo. Olha, eu não entendo assim. Corpo sacerdotal. Então, se Jesus, se a igreja é o corpo sacerdotal e nós somos a igreja, os sacerdotes somos nós. Não fomos feitos sacerdotes na casa de Deus Pai? Sacerdotes do quê? Da nossa própria vida. Porque nós temos o sangue de Cristo na nossa vida. A vida de Cristo em nós. O nosso sacerdote é Jesus Cristo. Então a gente ora ao Pai em nome de Jesus. A gente está interessado nesse canal aqui a discutir Jesus. Nós não estamos aqui para discutir outro. Nem Moisés, nem Paulo, nada. Ainda que possam ter a importância que for. Não vamos discutir nada a não ser Jesus. Jesus falou, categoricamente, tudo que pedir ao meu Pai, ele vou considerar. É claro que isso é muito relativo. Se eu for agora para o Pai em nome de Jesus, eu não vou ganhar um carro. Se eu pedir um carro, eu não vou ganhar. Então é muito relativo. Isso tem todo um entendimento em cima disso. Não é o caso do vídeo, de a gente falar sobre isso no vídeo agora, mas até entender, se o corpo sacerdotal de Cristo é a igreja, vocês colocam a igreja com letra minúscula aqui, né? Interessante. Vocês não explicam que nós somos a igreja, que nós somos o templo de Deus. Eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Se aquele que ouve as palavras do meu Pai e põe em prática, viremos eu e o Pai e faremos morada nele. Então nós não somos templo de Deus, nós somos a casa de Deus, né? Vocês têm a mania de tratar sacerdotal porque vocês querem serem os sacerdotes entre nós e Deus dentro da gente. De que forma? Mexendo com as nossas consciências. A consciência do ser humano é um patrimônio humano pelo Criador, ou Criadora. Então, nós temos um grande valor diante do Criador. Ninguém tem acesso aos nossos pensamentos, aos nossos desejos, às nossas vontades. Jesus, ele falou que sabia das intenções dos corações e as intenções dos fariseus, que os fariseus não queriam debater com Jesus. Os fariseus queriam mostrar que eles sabiam mais das leis do que o próprio Jesus. Queriam colocar Jesus em desacordo com as Escrituras. Eles estavam mais preocupados com as Escrituras do que com uma vida de empatia entre as pessoas. Eles eram os sacerdotes que entendiam todas as Escrituras e os outros eram o quê? Simples alunos. Então, quando vocês começam a tratar que nós somos o templo de Deus, a impressão que dá é que vai haver um culto lá, né? Se Jesus falou, eu e o Pai viremos e faremos nele morada, a morada de Deus somos nós, não o templo. Tem quem fala que sois o templo, né? Jesus falou que ia fazer morada. Então, tomar muito cuidado, né? Os que defendem templo e Paulo, que são seguidores apostólicos, seguem os apóstolos, fala sempre em templo.
Quem segue Jesus fala em morada. Então, o Pai e Jesus Cristo habitam em nós. Por quê? Temos paz no coração. Não estamos preocupados quem pensa diferente da gente. Não estamos preocupados em provar que os outros estão errados e nós estamos certos. Tem muitos pensamentos diferentes do nosso que são suficientes para as pessoas serem felizes e ter a sua fé. Não somos inimigos de quem segue o Velho Testamento ou o Novo Testamento. Mas parece que a gente incomoda estes por seguir somente Jesus. Ainda que tenha importância nas Escrituras todos os personagens, a gente aqui vai dar prioridade para algumas palavras de Jesus, que a gente pode pegar para a gente. Tem palavras que Jesus falou para os judeus, não para a gente. E aqui, por essa razão, aqueles que se levantam contra seus irmãos, bem como aqueles que murmuram ou buscam dividir a irmandade em facções e partidos, praticam um pecado grave, agindo contrariamente às ordenanças da palavra de Deus, a qual nos exorta ao caminho do amor fraterno. Acerca desse, se acha escrito na carta aos Romanos: rogo, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Jesus não falou bem isso, né? Jesus falou diferente, que todo pecado tem perdão, né? A não ser a blasfêmia com o Espírito Santo. Mas parece que vocês têm uma sina no templo, na congregação e os sistemas templários, que vocês não querem que haja uma divisão na irmandade, que para vocês pensar diferente é divisão. Vocês não admitem que as pessoas tenham uma fé para com Deus. Vocês querem que as pessoas tenham uma fé para com Deus ditada por vocês. Quem promove dissensões e facções, na realidade facções e partidos dentro da congregação não existe. Existem grupos de pessoas que congregam em casas, que fazem profecias, orações e pregações, que são destoantes do ministério do Brás. São pessoas que têm uma visão diferente, manifestações diferentes. Eu, particularmente, acho desnecessário sapatear, reteté, pula-pula, sair pulando, abraçando. Mas são manifestações que, se a pessoa tem aquela fé, eu posso ser contra. Mas não vou dizer que aquela pessoa não vai entrar no céu, jogar aquela alma no inferno. Aquela pessoa tem aquela fé. Eu não faço, não acho necessário. Mas dizer que aquela pessoa é uma facção, partido, mas que partido que nós temos na congregação? Só tem o partido do Brás. Agora, dentro do ministério do Brás, tem o partido dos anciãos da direita e da esquerda. Vocês falam que não existe, vocês são contra a política externa, a política em relação aos governantes do país. Mas vocês são uma igreja totalmente de caráter político. Quando vocês falam em partidos e facções, primeiro que facções é um termo muito pesado. Vocês tratam de facções que não concordam com o ministério de ancião, tá? Isso daí vocês estão cerceando o direito da livre expressão, até porque as contrariedades em relação ao ministério, pensar contra o ministério, deve ser algo feito com respeito e sem anonimato. Tem que haver respeito. Respeito é uma forma de ser sincero. Quando vocês falam ao qual Deus exorta no caminho do amor fraterno é um amor entre irmãos e irmãs, certo? No amor fraterno não há malícia e no amor fraterno há sinceridade. Não existe amor fraterno onde você tem que concordar com tudo. Isso é facção de fortes contra fracos. Isso é o partido e a divisão na obra de Deus, que a obra de Deus é o povo, a irmandade é a obra de Deus. A obra de Deus somos nós. A obra de Deus é o sacrifício de Jesus, é a graça de Jesus, a graça de Deus Pai com Jesus na nossa vida. Mas também podemos chamar os irmãos em Cristo que compõem a igreja universal e invisível dos primogênitos inscritos no livro da vida, como está dito em um dos apóstolos. A igreja está lá dizendo que a verdadeira religião é amar o próximo, cuidar dos idosos, das suas aflições e guardar-se do mundo. Quando fala guardar-se do mundo, é guardar-se naquela época das orgias de Roma, da maldade, dos crimes.
Eu me guardar do mundo não significa eu não ir na praia, no cinema e me divertir. Eu não tenho minha liberdade sexual dentro da lei. Me guardar do mundo é me guardar do mundo criminoso, aonde você traz dores para o semelhante, prejuízos. Então, eu estar no mundo não significa que eu não possa ter prazeres. Nesse sentido é que eles falavam naquela época. Até porque naquela época era só trabalhar e dormir 6 horas da tarde, ligar o fogo, ligar a fumaceira e dormir nas cavernas. Então, quando vocês falam que tomar cuidado com os que murmuram, mas não tem como não haver murmuração na congregação. A congregação é um antro de murmuração. As pessoas murmuram com Deus. Por que você não manda a Irmandade embora então? Não vem mais aqui. As pessoas ficam chantageando Deus, que se Deus não falar comigo hoje, eu não venho mais na igreja. Isso não é murmurar contra Deus? As pessoas murmuram do nepotismo. As pessoas murmuram de cortar a liberdade sem o devido processo legal que foi estabelecido nos tópicos de 2018. Vocês estabeleceram um ensinamento correto e não normatizaram em estatuto os direitos de defesa, não relacionaram os motivos justos de acordo com o artigo 57 da lei do novo Código Civil para associações e igrejas, de 2002, artigo 57, que estabelece que só pode ocorrer punição, exclusão de membros, respeitado o devido processo legal, por causa justa, todos inseridos em estatuto. Então, é claro que as pessoas murmuram contra uma igreja que não segue a lei, que fala no preâmbulo lá dos tópicos de ensinamento. Em 2018 já tinha internet, e não normatiza os direitos do povo se defender contra as facções ministeriais. Existe facção dentro do Ministério de Ancião. Por que vocês colocaram esse tópico para o povo, se dentro do Ministério de Ancião tem facção? Tem irmãos que são contra os 5, eu falo 6, mas são 5, eu fui repreendido por um ancião. É 5, né? Que estão aí na presidência. Vocês pensam que todo mundo concorda com o presidente de ancião? Tem vários anciãos que são contra o presidente de ancião. Tem vários anciãos que é contra o vice-presidente. Outra coisa, quando vocês proíbem os anciãos mais novos de dar opinião no ministério, vocês criaram partido e facção. Vocês nomearam anciãos novos de ministério sem prestígio, partido 1, e partido 2, os anciãos de credibilidade financeira, de estudos, de influência política, e os que são aqueles que são obedientes a vocês, que caem da graça de vocês. Vocês colocaram aí um ancião muito novo de ministério entre o conselho, descartando centenas de anciões mais velhos. Isso não é partido? E eu falo partido porque será que esses anciãos que são os que atendem as regionais e os que vão para o Brás são anciãos que discordam publicamente do presidente e do conselho dos 5 anciãos que domina a congregação inteira? Se vocês não permitem as pessoas discordar e os que discordam vocês põem na geladeira, então vocês têm um partido totalitário dentro da igreja, que nem na China. Só tem um partido. Coreia do Norte só tem um partido. Partido dos ditadores. A China também é uma ditadura. Putin também é um ditador. Se você criticar Putin ou se levantar politicamente contra ele, vários morreram envenenados. Tem matéria sobre isso. Isso é uma forma de política, onde é chamado partido único. Quando vocês falam que não é para ter partido, vocês querem na realidade dizer que não haja crítica. Onde não há crítica, há absolutismo, totalitarismo, ditadura e corrupção. Tanto vocês são corruptos. Vocês praticam nepotismo e não têm transparência nas negociações financeiras da igreja. Ninguém sabe nada, só sabe o resultado final. Ninguém tem comprovante do que entrou, do que fez, para quem pagou, os dotes fiscais, os recibos.
a escolha das empresas, que vocês escolhem a dedo quais são as empresas e prestadores de serviços. Então vocês são o quê? Ditadores, corruptos na palavra, que os canais de estudo bíblico comprovam diariamente, que vocês corromperam as próprias escrituras. Para quem segue as escrituras, vocês estão corrompidos. Só que vocês têm um partido do Brás. Quem não fala amém para o Brás é descartado. Isso é facção do Brás. O Brás é uma facção. Quem é contra é julgado e descartado. Vocês não cortam a liberdade. A não ser que aconteça uma coisa qualquer. Mas vocês põem na geladeira pessoas insignificantes no ministério. Tudo que é prestígio é entre aqueles que falam amém, que puxa saco de vocês, baixa a cabeça para vocês. Isso não é facção? Isso é pior que partido, é uma coisa. Facção é outra. Partido no sistema democrático de direito é um partido que diverge, que tem uma ideologia política ou social, e tem um outro partido que tem uma outra liderança com pensamentos parecidos ou divergentes. Eu tenho um partido para cá, eu tenho um partido para lá. Então o que? A eleição. Vocês não dão eleição. Vocês massacram as pessoas, que nem algumas facções em algumas favelas de morro, por exemplo. Tem uma milícia, que é uma facção. Ou dentro de uma facção, quem discorda, quem não obedece, é eliminado. No ministério, na congregação, é assim: cooperador jovens que não fala amém para o ancião, ele não vai para o ancião. Cooperador que não fala amém para o ancião, não é capacho de ancião, não vai para o ancião. Se o cooperador contestar algo do ancião, ainda que ele tenha razão, ele não vai para o ancião. Isso não é partidarismo? Isso não é uma facção de anciães? Vocês têm uma divisão, e vocês falam para não dividir a Irmandade. Vocês dividiram, porque na realidade vocês também fazem parte da Irmandade. Vocês do ministério e o povo que não tem ministério é uma Irmandade. Vocês falaram isso no tópico. Na congregação não temos amigos, não temos parentes. Somos todos iguais irmãos em Cristo. E não são nossos irmãos aqueles que não se batizam entre nós. Se todos somos iguais, todos somos irmãos. Então vocês também são Irmandade. Só que vocês dividiram a Irmandade entre os que têm ministério e os que não têm ministério. Para o ministério de ancião vocês deram soberania, e para o povo vocês deram um inário para cantar que é inútil. Na congregação, a Irmandade não apita nada. A Irmandade não tem uma cadeira no plenário do governo da congregação. A congregação tem conselho de 5 homens que não tem nada de especial, homens bons, homens corretos, homens íntegros em relação à sociedade, suas famílias, mas em relação ao caráter eclesiástico, não tem expressão nenhuma, não tem poder para fazer nenhum milagre, a não ser atender culto. Isso todo mundo faz. Vocês como ministros, vocês têm que ser que nem Jesus. Jesus é o Filho de Deus, mas quando ele desceu aqui, ele não ficou só pregando, ele tinha milagre. E ele levantou apóstolos, ele impôs as mãos nos apóstolos, deu autoridade para fazer milagre. E os apóstolos faziam milagres. Eles sim fizeram os milagres na Bíblia, e a gente tem que ver os milagres aqui também. Enquanto a gente não vê milagre nos templos, a gente fica só com Jesus. Ou seja, Jesus não levantou vocês em lugar nenhum. Se vocês fossem levantados pelo Espírito Santo, vocês operariam milagres. Milagre mesmo. Milagre bíblico. Vocês iam orar no Getsemane, a gente vê os anjos lá, porque no tempo de Jesus não tinha Wi-Fi, não tinha WhatsApp. Agora tem. Agora ele pode ver os anjos lá no Getsemane, ver transfiguração. Vocês têm que transfigurar. Vocês têm que trasladar, fica todo mundo com o celular ligado na Colômbia, no Afeganistão, todo mundo com o celular ligado aqui. Num piscar de olhos ao vivo, vocês têm que mudar de lugar. Vocês não têm milagre nenhum, vocês não foram levantados. Mas vocês têm uma facção, onde vocês usam do poder estatutário dos mais espertos. Vocês são aqueles que entraram no tanque de Betesda, correndo foram curados, né? Vocês tomaram a igreja de assalto, com política, amizades influentes lá atrás,
com famílias italianas, tomaram o poder para vocês e só ordenaram no nepotismo. Vocês tomaram a igreja de assalto e falou no estatuto: nós somos o ministério, vocês não são o ministério. A Irmandade é igual a nós, somos todos iguais. Não temos, né, somos todos iguais, não temos amigos, não temos parentes. Se não tem parente, já não sei irmão fraternal, mas tudo bem. Somos todos iguais. Se somos todos iguais, não poderia ter um ministério que corta a liberdade da Irmandade, um ministério que tem poder de decidir as coisas na igreja, e uma Irmandade que não tem poder para nada, só dá dinheiro. O ministério, com o dinheiro das pessoas do ministério, vocês não mantêm uma igreja de pé, uma central de pé. E muitos são sustentados com a coleta dos inúteis coleteiros. Então existe uma facção, onde a facção, primeiro comando do braço. Vocês massacram qualquer pessoa que se levanta contra vocês. Então vocês não são nem partido, vocês são uma facção criminosa. Vocês são uma facção que pratica terrorismo na vida das pessoas, que exerce os seus direitos civis. O divórcio é um direito civil. Os próprios apóstolos falam para obedecer às leis. Jesus obedecia às leis daquela época. Naquela época a mulher ficava calada, hoje não mais. Porque o homem e a mulher foram estabelecidos sujeitos de direito. No tempo de Cristo, no tempo de Roma, mulher era objeto de direito. Hoje os cachorros, os gatos, os animais têm direitos, são sujeitos de direito. Tem direito, quem tem direito não é coisa. As mulheres não tinham direito nenhum. Era coisa. Claro que eles tinham que ficar calados na igreja. Vocês querem tratar a mulher de 2022 como a mulher das cavernas? Então vocês são uma facção. Vocês massacram as mulheres. Vocês são do partido dos homens. A gente governa a igreja. E o que as mulheres podem ou não podem, nós do partido dos homens, do partido do braço, que decidimos. Não são as mulheres que decidem que roupa vão usar. Num conselho de irmãs. Sujeitas de direito. Não coisa. Não são as mulheres que decidem, não vamos pegar coleta. É vocês homens que decidem, as mulheres não vão pegar coleta. Foram os homens que decidiram que as mulheres não vão usar calça comprida, porque elas querem transar com os homens casados dentro da igreja. Não foi as mulheres que decidiram se sentar separado dos homens. Foi os homens que decidiram se sentar separado das mulheres para não ter o que? Assédio sexual dentro da igreja. Mas foi os homens que decidiram isso. E os homens da igreja falaram amém. Os homens da igreja concordaram, e as suas esposas, mães, filhas, avós, tias, cunhadas, irmãs, filhas, serem tratadas nesse aviltamento moral pleno. Isso não é partido? Isso não é facção dos machistas que acha que um corpo que tem pênis ou que tem ele é masculino, é o gênero masculino, ele é um homem, ele é mais do que a mulher, porque o que muda o homem da mulher? Nada. Agora, a questão física, muito embora um homem forte pode apanhar de uma faixa preta de jiu-jitsu mulher. Então, os valores do homem e da mulher, eles são medidos pela dignidade e não pela força física, se tem vagina, se tem pênis. Não importa se você tem vagina ou pênis, se você é homem ou você é mulher, se você é hétero ou você é homossexual, bissexual ou assexuado. O que mede o ser humano no nosso tempo é a dignidade humana. E na dignidade humana, no mundo republicano ocidental, somos todos iguais. E toda forma de discriminação de mulheres ou de raça é considerado como violência. Se você pratica uma empresa praticar o racismo e não houver uma punição severa àquele funcionário, aquela marca é banida. Se um grande jogador de qualquer esporte praticar racismo ou homofobia ou estupro, crime sexual, pedofilia, todas as empresas que patrocinam ele serão desvinculadas.
Porque o que vale é a dignidade humana, os direitos humanos. E nesse sentido, homens e mulheres são iguais de plena capacidade de direitos, de deveres e de dignidade. Uma igreja que não trata as pessoas pela dignidade, mas diz, este homem pode, essa mulher não pode, você está praticando a discriminação, o preconceito, a violência contra a mulher, que é o princípio do feminicídio, está fomentando o crime contra a mulher, que descamba no feminicídio, e é das comunidades e associações mais precárias do Brasil. Que assim que o Poder Judiciário tiver plena consciência, senadores e partidos políticos, que tiver plena consciência do fenômeno congregação cristã no Brasil, terão novas leis para banir de todas as formas lugares altamente criminosos como a congregação que não respeita a mulher. E vocês vêm falar de partido e facção, vocês são uma facção de assassinos de alma, vocês são uma facção que corta a liberdade dos outros. Quantas vezes vocês pregaram nos anos 70 que um homem branco casar com uma mulher negra era julgo desigual? Vocês pregaram isso, a minha avó assistiu esse culto da Vila Olímpia. Julgo desigual, negros e brancos casando. Vocês separam a irmandade porque todos são irmãos em Cristo. Vocês são tão canalhas episcopais, ou um episcopado acanalhado, que vocês tiveram a cara de pau de vir fazer tópico esse ano e dizer que nós temos irmãos em igrejas onde se serve a Cristo, quem tem Cristo no coração, eles não são sectários, são como os irmãos e serão salvos. E não normatizaram e não tiraram o tópico de 1991, colocando tópico vetado, prevalece as disposições em contrário. Ou seja, tudo que é diferente do que vocês falaram prevalece agora. Isso é decente. E tem um plano de resgatar quem vocês jogaram para fora, normatizado. E vocês hoje chamam de irmandade quem nós aqui no Ministério da Reforma, pela primeira vez em 2001, alguém se levantou na mídia contra vocês. Eu não sou um dos primeiros pregadores, eu sou o primeiro. Com muito orgulho, sabe por quê? Só Deus sabe o que eu passei. As ofensas, xingos, ameaças, o padecimento que eu passei. Só Deus sabe o padecimento que eu passei com meus filhos pequenos. É fácil falar, disputar ego, quem é primeiro, quem é segundo. Não estou falando disso, eu estou falando padecimento. Que quando 2, 3 pessoas, quando você prega e já tem alguém pregando, já é difícil. Mas sem ninguém, todo mundo contra. Não tinha um a meu favor. Um que não me ofendeu. E os que concordavam ficavam calados com medo de Deus pesar a mão. Medo de Deus, porque tinha o ancião como sagrado. Hoje sabemos que o ancião não passa de um moleque episcopal. Na acepção jurídica da palavra. Na acepção episcopal eclesiástica da palavra. Vocês chamam de irmãos para não separar a irmandade em facções e partidos, mas vocês falaram que os irmãos, agora eu posso chamar de irmãos, né? Porque agora os idólatras tomaram cala-boca. Os idólatras ficaram do lado de vocês, ancião. E vocês deram uma butinada nos idólatras. Agora, quando os idólatras vierem aqui, eu já posso falar, né? Que a pregação minha em 2001 não era do diabo, né? Ou vocês estão pregando pelo diabo agora. Só que não tem como fazer isso em 2022. Agora vocês chamam eles de irmandade. Que quem está com Cristo, quem está com a graça de Cristo nas outras igrejas, também são irmãos. Ora, se vocês são contra a facção e partido, por que vocês cortaram a liberdade de quem era da congregação casar com irmãos da Assembleia de Deus que tinha Cristo no coração? Dizendo que o Espírito Santo falou isso. Vocês transformaram o Espírito Santo como chefe de tráfico, chefe de facção. As ordens mais bizarras vocês botaram nas costas da terceira pessoa da Trindade. Atribuindo ao Espírito Santo obras diabólicas de vocês, que são os próprios demônios. Mas nem o diabo mandou vocês falar isso. Vocês usurparam o lugar da terceira pessoa da Trindade, que era para lembrar as palavras de Jesus só.
O Espírito Santo fará vos lembrar das palavras que eu falei, não que Paulo falou, que eu falei. Vocês falaram, vocês não só falaram, vocês cortaram a liberdade de quem se casou com pessoas de outras denominações, que hoje vocês falam que tem a graça de Deus. Então vocês criaram partidos e facções. E agora desmentiram e não normatizaram. Então vocês são realmente demônios na face da terra. Só pode ser. Porque para fazer tudo isso na cara de pau e ainda fazer um tópico desse, vocês apostam na cegueira popular. Vocês são os causadores. Então só nos resta parar de seguir vocês. Então, deixai-vos deles. Nós aqui da Reforma deixamos vocês bem longe daqui. É um favor vocês não visitar a gente. É um favor, nós pedimos, não apareçam nos nossos velórios. Nosso velório, povo da Reforma, libertos do templo, quem faz velório é a família, os amigos, e todos falam, não tem culto litúrgico em funeral para falar a palavra de Deus. Não existe palavra de Deus em velório. Velório tem saudades, homenagem ao falecido, não é culto para os vivos. Não existe culto para os vivos porque alguém morreu. O culto dos vivos é porque Jesus ressuscitou, não porque alguém morreu, porque aquele que morreu e está em Cristo, ele nunca morreu, só desceu à sepultura o corpo, ele continua vivo. Vocês inventaram o culto para os vivos para julgar os mortos. Aí você não faz culto para os vivos? Não faz culto para os vivos para dizer que aquele cara era pecador. Então vocês são os juízes dos mortos. E agora vem dizer que o velório é para todo mundo? Vocês até então fizeram partido dos santos e dos pecadores. Vocês cortaram a liberdade de pastores testemunhar, levar saudação, e vocês colocaram o ministro para pregar a palavra. Ele contou uma obra e ele pregou lá. Ele pregou. Aquilo que ele fez na segunda parte do testemunho do ministro foi uma pregação. E começou a pregar coisas que ele nem imagina. O coração perverso do povo estava ali, daquele presidente de ancião. Coração totalmente perverso, que fala amém ali na hora, mas no tópico endossa quem vos ama, os anciões mais antigos, doutrinas opostas ao que foi falado. Vocês dividiram a obra de Deus, que são os irmãos. Vocês dividiram a irmandade por placa. Quem é da placa CCB, casa entre vocês. Negócio, sociedade, só entre vocês. Congregar só entre vocês. Não é para contar obras de Deus recebidas pela fé, porque você não recebeu alguma obra de Deus porque você está na congregação. É pela fé em Cristo. Você pode agradecer a Cristo em qualquer lugar. Não. Se você for em outra igreja, você tem que pedir perdão aqui. Se você sair da congregação, você é um desviado, você é um cachorro que voltou para o vômito. E isso não é separar a irmandade, porque quem garante que a pessoa que parou de congregar na congregação não está servindo Cristo, que está com Cristo no coração? Quem são vocês para falar uma coisa dessa? Vocês por acaso estão dentro da pessoa? Para falar que um homossexual não tem Cristo no coração? Ah, mas ele é pecador. Sim, ele é pecador, mas ele pode ter Cristo no coração. Porque para salvar precisa ter Cristo no coração, vocês não falaram? Então, e se o cara tem Cristo no coração? E se ele pratica o bem? E se ele ama Jesus? Ama Jesus, mas não consegue deixar de ser homossexual, mas ama Jesus. Muitas vezes está até orando, pedindo misericórdia, porque está com consciência pesada. Outros não. Outros afirmam categoricamente que tem fé em Jesus, tem fé no amor de Cristo por todos os seres humanos. Tem fé, que Jesus falou, a tua fé te salvou. Seja feita como a tua fé. Se o cara tem fé, você pode anular a fé de uma pessoa que você nem conhece? Vocês são verdadeiros demônios.